Erupção vulcânica. Em 2010, uma grande erupção na Islândia causou uma interrupção generalizada das viagens aéreas entre a Europa e a América do Norte. Mais de 100 mil voos foram cancelados. As erupções representam um sério risco para a aviação porque podem lançar cinzas e causar falhas nos motores das aeronaves, danificar os sistemas e também reduzir a visibilidade. Tá aí o Barão trazendo então, né, os destaques aí na Islândia, os tremores de terra. Tem brasileiro que tá saindo de lá, só conseguiu levar o que pegou ali, viu, Zaidan? Pegou uma troca de roupa, colocou na mochila e saiu, porque realmente não dá. Se a ordem é evacuar e sair, você não pode ficar ali demorando muito não, né? Então tem brasileiros que trabalham lá e que saíram, porque não tem jeito, né, Zaidan? Até porque o comunicado do governo local, ele foi mais ou menos na linha, olha, não sabemos o que virá por aí. Não sabemos que tipo de impacto haverá, qual será o tamanho do problema, então saiam, né? Se as próprias autoridades que trabalham com informações prévias, inclusive científicas, lançam uma nota dessa, com esse apelo para retirada, porque não tem ideia do que virá, o sujeito sai rapidamente, né, Danilo? Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Bom, a gente tá aqui na reta final do Bandeirantes Acontece. Na sequência, vem aí o Bastidores do Poder com o Cristiano Panvec e a Alana Canepa. Agradecer, como sempre, a participação dos nossos ouvintes. Hoje esqueci de dar aqui o nosso boa tarde para a Cida Luzumira, sempre acompanhando o programa, não é? Fã do Zaidan, dos comentários todos, do Arlindo Uber também aqui com a gente. É Uber ou Uber? Não é Uber do aplicativo, não. Ele é Uber com H, então será que é Uber? Pois me corrija aqui o ouvinte, por gente. Uber. O Minouro também aqui com a gente, dando bom dia. Bom dia não, boa tarde já. Maurício Jardim Thomas. O Luiz de São Paulo, com essas mudanças todas, com o que está acontecendo na Islândia, com a forte onda de calor aqui, chuvas em alguns estados, né, Zaidan? A gente não pode esquecer de falar das chuvas também. Aliás, meu pai acabou de chegar agora em Joinville, disse que está chovendo por lá. O Luiz de São Paulo disse isso mesmo, que tem gente ainda que nega as mudanças climáticas, nega a existência das mudanças climáticas, né, Zaidan? É verdade, mas não faz mais sentido, né? Negar o que é óbvio. A discussão que existe é o quanto a atividade humana é determinante para essa mudança. Essa é a única discussão, mas que as mudanças são óbvias, né? Não há o que discutir. Zaidan, não dá tempo para mais nada. Quinto sinal marcou 5 horas da tarde. Vem aí então Bastidores do Poder. Tchau, Manuel. Um abraço, até amanhã. Os ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se encontra amanhã às 3 da tarde. Tchau. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br
Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. E você participa pelo WhatsApp 971021493 do Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Tombense? Convenceu? E como você escalaria o Guarani para o duelo de amanhã contra o Criciúma? 971021493 é o WhatsApp para você mandar mensagem de áudio curto aí, 40, 50 segundinhos. E também mensagem de texto. Participe, legal demais ter a sua participação. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde a todos, quero fazer um protesto, esse gongo aí não é o meu original, hein? Esse é fake news. Então, por favor, atenção à competente sonoplastia do programa, eu quero o gongo antigo. Esse é o verdadeiro, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória contra o Tombense? Convenceu? Ganhou o jogo, né? Nem precisava ter jogado bem, mas eu acho que o time jogou para merecer o resultado. Foi muito disciplinado, dedicado, teve qualidade, portanto, se convenceu naquela partida sim, não é? Dá para ficar tranquilo? Não, não dá para ficar tranquilo. Mas foi competente e por isso mereceu o resultado. Como você escalaria o Guarani para o duelo amanhã contra o Criciúma? Com o Diogo Matheus de lateral direito, com o Alvarinho de zagueiro, no meio campo, todo mundo, né? Bueno, Barbosa e Bruninho, e na frente 2 centroavantes, Bruno Mendes e Derek Batista. E as pautas do programa de hoje. Brigatti faz uma análise da vitória sobre o Tombense. Brigatti também, nessa entrevista, projeta as próximas 2 partidas da Macaca. Vitória sobre o Tombense por 1-0 tira a Ponte da zona de rebaixamento. Com o triunfo, Macaca sobe para a 15ª colocação com 38 pontos somados. 2 a mais que a Chapecoense, atual 17ª colocada. Contra o Tombense, Brigatti alcançou a sua primeira vitória comandando a Macaca. Até então, eram 2 empates e 3 derrotas nos 5 jogos que ele comandou. Ponte também voltou a marcar depois de 4 jogos. Autor do gol da vitória, Elvis tem sondagens de outras equipes, mas definirá futuro somente após o final da Série B. Vila Nova é uma das equipes que teriam sinalizados interesse pelo jogador. Brigatti inicia a semana na expectativa de reforços para a próxima rodada. Mailton, destaque por conta de um incômodo muscular na partida contra o Avaí, segue em tratamento e pode voltar aos relacionados em Caxias do Sul. O zagueiro Edson e o meia Gabriel Santiago também serão monitorados pela comissão técnica nos próximos dias. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre a Ponte Preta.
Eliel completa 50 jogos pela Macaca em busca de retornar o status de artilheiro. Pautas do Guarani. Vamos ouvir João Vitor. Ele cita o acesso conquistado no Ituano e diz que agora é pensar jogo a jogo. Com novo trauma, agora no tornozelo direito, Bruno José é desfalque para o jogo decisivo do Guarani amanhã contra o Criciúma. A atacante fez tratamento intensivo, mas não ficará à disposição de Humberto Louser. Elenco alviverde finalizou a preparação na manhã de hoje. Guarani tem retrospecto favorável em casa contra o Criciúma. Como mandante, Guarani enfrentou o Criciúma 12 vezes. São 10 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, com 21 gols alviverdes contra 8 dos carvoeiros. Diretoria mantém promoção de ingresso no tobogã e também na cabeceira para o duelo contra o Criciúma. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Reserva de luxo e concorrente por onde anda Ricardinho, herói do último acesso do Guarani. E tem também as pautas do dia, notícias que são um destaque, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma notícia para colocar a opinião. Notícia 1. STJD analisará imagens do confronto entre torcedores de Coritiba e Cruzeiro. E clubes devem jogar sem torcida até o fim do Brasileirão. Torcedores dos dois times ficariam impedidos de assistir às partidas nos estádios por 30 dias. Notícia 2. CBF planeja a redução dos campeonatos estaduais a partir de 2026 para diminuir maratona de jogos. A ideia é reduzir o número de datas disponíveis de 16 para 12 da programação anual que é feita pela Confederação e repassada para as federações. Ederson é cortado da seleção brasileira e Diniz convoca o Bento. Com trauma no pé, o goleiro do Manchester City não estará à disposição para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias. São notícias, são pautas, mas que não têm ligação com os times de Campinas, e o comentarista escolhe uma pauta para colocar a opinião dele. 17:09, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. 17 horas e 15 minutos em Campinas. Mande para cá suas mensagens 971021493. Os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira debater conosco. 971021493. Mande a sua mensagem para cá. Os temas do dia são os seguintes para você participar com a gente. Da Ponte Preta. Como que você avalia a vitória da Macaca? Venceu 1-0, jogo importante, vitória que valeu ouro. Tirou o time da zona de rebaixamento. Mas para você
A Ponte venceu e convenceu. E para os bugrinos, como é que você escalaria o time do Guarani para o duelo de amanhã? Guarani Criciúma, 7h, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 971021493. Mensagem de ouvinte no ar. Batista, dá para informar na onde fica o sócio campeão? Eu fui no shopping Dom Pedro, tá fechada a loja. Dá para você informar para nós? Olha, é o seguinte, a loja do Guarani no shopping Dom Pedro, ela ficou aberta só num período promocional do sócio torcedor. Não existe mais a loja do shopping Dom Pedro. Foi só durante um período, acho que 30 dias, né? Acho que é esse o período que foi contratado para o lançamento do novo sócio torcedor. Então, não adianta mais, né, comparecer no shopping Dom Pedro, porque a loja não existe mais. O Guarani tem um novo projeto, o pessoal que está tocando o sócio torcedor, de fazer uma loja container aí lá no estádio Brinco de Ouro, mas por enquanto ainda é um projeto. 17h17 em Campinas. Mande para cá suas mensagens. 971021493. Mensagem de áudio. Áudio curto, né? Não é um áudio comprido, senão fica complicado devido à questão aí do tempo, para dar tempo de mais torcedores participarem conosco. E mensagem também, uma mensagem curta de texto, para colocarmos aqui o maior número possível de torcedores ouvintes da Rádio Bandeirantes participando conosco no programa de hoje. Ouvinte participando, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Garamari, tudo bem com vocês? Então tá bom. Queria fazer uma pergunta para toda a equipe, mas sem deixar de falar que estou feliz com a vitória da Ponte, mas ainda preocupado. Surpreendeu a vitória da Ponte contra a Tombense ou surpreendeu a maneira que a Ponte jogou contra a Tombense? Um abraço. Abraço, já vamos debater a Ponte aqui no bloco, no boletim da Ponte, tá bom, Gramari? Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos, entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento, para deixar naturalmente a sua casa ainda mais bonita e confortável. E tem o seguinte, olha, você também vai encontrar diversas formas de pagamento. Aí uma vai se encaixar aí na sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez e eficiência. E também, claro, a segurança. Aeropisos são 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina, mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, na Chácara Campos Elíseos. E também no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Então siga o Instagram, @Aeropisos, ou então pelo Aerozap 19, que é o código de área, e o número 983150091. Pensou em construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca venceu a equipe do Tombense. Daqui a pouco vamos ouvir o gol do Elvis. Claro, contou com o auxílio do goleiro Frangaço, mas a falta também foi muito bem batida.
Informações da Ponte Vladimir Catarino, diz aí Vladimir. Oi Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que começa a semana bastante aliviada, né, Batista? Afinal, o time vinha de 10 partidas consecutivas sem vitória, eram 4 empates e 6 derrotas nas últimas 10 partidas, mas no sábado, né, o time foi até Tombos e bateu a equipe do Tombense pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Elvis, cobrança de falta, uma bela contribuição do goleiro Felipe Garcia, mas a Ponte não tem nada com isso. Saiu o gol, comemorou a vitória, 3 pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, com a vitória, a Ponte Preta deixou a zona do rebaixamento. Situação está ficando menos preocupante, claro, ainda tem 2 jogos pela frente, né? A Ponte pega o Juventude na próxima rodada e depois encerra jogando contra o CRB no estádio Moisés Lucarelli. Ponte subiu para a 15ª colocação, agora tem 38 pontos, 2 a mais que a Chapecoense, atual 17ª colocada. É o time que abre aí a zona do rebaixamento. Contra o Tombense, o Brigatti alcançou a sua primeira vitória no comando da Ponte Preta, né? É um reflexo aí da má campanha do time nesta reta final do campeonato. Até então, eram 2 empates e 3 derrotas nos 5 jogos em que ele comandou a equipe. Também marcou aí uma quebra de uma sequência negativa de falta de gols, né? A Ponte, que ainda tem o pior ataque do campeonato, voltou a marcar depois de 4 jogos consecutivos. O Brigatti, Batista, ele faz uma análise da vitória sobre o Tombense. Resultado importante. Ele fala também sobre o rendimento do time nesta partida fora de casa, com o triunfo da Macaca pelo placar de 1-0. A gente pede para que os atletas entrem em campo e vá jogar o futebol. Foi isso que foi apresentado hoje, nossa equipe marcando lá em cima também. Criamos situações, algumas situações, principalmente no primeiro tempo, que a gente poderia já estar em vantagem. Mas enfim, eu acho que é o contexto, a partir de 90 minutos, a gente conseguiu controlar o jogo, pôr em prática tudo aquilo que a gente tem treinado. Dar os parabéns para os nossos atletas, que mesmo dentro de uma situação difícil dentro do campeonato, têm assimilado, têm aceitado o nosso trabalho. E hoje veio aí a recompensa, essa vitória muito importante que nos tira momentaneamente da zona do rebaixamento. Ponte volta a campo agora no próximo sábado, Batista. Pega o Juventude fora de casa, lá em Caxias do Sul. Para essa partida, o Brigatti está na expectativa de reforços, né? O Mailton, por exemplo, ele foi desfalque por conta de um incômodo muscular sofrido na partida contra o Avaí. Ele segue em tratamento e pode, quem sabe, voltar aos relacionados na partida do próximo sábado. O zagueiro Edson e o meia Gabriel Santiago também serão monitorados pela comissão técnica nos próximos dias, quem sabe sejam novidades aí na próxima partida. A Ponte, que não teve nenhum jogador recebendo o 3º cartão amarelo, ninguém está suspenso para o jogo contra o Juventude. O Brigatti projeta as próximas 2 partidas da Ponte, tanto o próximo jogo contra o Juventude e na última rodada o jogo contra o CRB dentro de casa. São 2 partidas frente ao Juventude lutando pelo seu acesso. Depois a gente encerra a participação dentro do campeonato contra o CRB em casa. Acredito que com essa vitória hoje frente ao Tombense, a gente vai brigar até a última partida do campeonato. Esperamos, né? Agora comemorarmos essa vitória aqui com o pezinho no chão, saber, né, da realidade que a gente vive ainda hoje, ter uma semana de recuperação desses atletas, já que ficaram extenuados dentro da partida, muito calor aqui em Tombos, enfim, e enfrentar mais uma dificuldade em Caxias contra o Juventude, que é uma equipe muito bem armada, como eu já disse, brigando pelo acesso, mas que nos dá uma moral muito grande, principalmente essa vitória aqui, para a gente dar a sequência e buscarmos também a vitória. Palavras, portanto, do técnico Brigatti. O Elvis, né, foi aí o grande nome do jogo contra o Tombense na vitória pelo placar de 1-0, gol marcado por ele de falta. Ele recebeu algumas sondagens de equipes para a temporada do ano que vem, mas só vai definir o futuro após terminar aí a Série B. Vila Nova e Paysandu serão times que sinalizaram aí a possibilidade de contratação do Elvis, mas claro, agora isso não é discutido, tudo isso vai ser definido após o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Convido você, torcedor ponte-pretano, a visitar o portal Carlos Batista.
Lá, além de todas as informações da Macaca nesta reta final, você vai ter uma matéria falando do Eliel, que completa 50 jogos em busca de retomar o status de artilheiro. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. A sua confraternização de final de ano já tem lugar certo para acontecer. É o Ponto 10, pizzaria e restaurante. Local ideal para você reunir aí o pessoal da empresa, fazer amigo secreto, fazer também festa de formatura. Você pode também fazer a reunião com o pessoal do futebol, né? Joga de quarta-feira aí o futebolzinho. Então, final de ano chegando, aí aquela confraternização sensacional. E também comemoração de aniversário. Reúna o seu pessoal e deixa o resto por conta do Ponto 10. Tem pratos à la carte, variadas porções de frios, porções da chapa, saladas, diversos tipos de salgados também. E tem pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopes, vinhos, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. E você vai ganhar desconto caso tenha um grupo de 10 ou acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Telefone 32344390. Bandeirantes. 17h28, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Você esteve comigo na jornada esportiva, comentou o jogo e a vitória da Macaca. E aí, CH, placar de 1-0, o gol, claro, naturalmente teve a participação muito importante do goleiro, né? Um frangaço. Mas o resultado para você foi justo? Foi correto o resultado, de quem jogou melhor, de quem foi mais aplicado, quem aplicou a tática e o esquema de jogo de maneira muito próxima não da perfeição, mas foi muito competente. Por exemplo, eu citei isso na jornada esportiva, o Friso, o 10 do time, e o Fernandão não pegaram na bola, participaram muito pouco. Isso é estratégia, né? Os dois melhores jogadores em campo do time da Ponte foram Amaral e Felipinho. Eu dei o voto para o Elvis em uma questão até de homenagem pelo que ele significa de qualidade técnica no primeiro tempo, principalmente, que é os 45 minutos que ele suporta fisicamente jogar. Mas ele fez a diferença na qualidade técnica na partida do Avaí, mesmo com a derrota, e na partida contra o Tombense. Então, eu gostei do que eu vi. Eu não esperava o resultado de vitória. Eu tinha a convicção que a Ponte não conseguiria, pelas dificuldades que a gente sabe que a Ponte tem, né, principalmente de fazer os gols, mas o time surpreendeu, defendeu muito bem, né? Mais uma vez na zaga, o comportamento do Castro ao lado do Fábio Sanches foi muito positivo. Gostei do Luiz Felipe de começo, o Mailton não jogou, que estava machucado. O meio-campo fez um primeiro tempo muito bom, com Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis. O único ponto que destoou foi o destempero emocional do Gé, que não pode ter o comportamento que ele teve mais uma vez. Ainda bem que ele não foi expulso. Mas, respondendo de maneira objetiva, ganhou o time que foi disciplinado, que errou bem menos, que chegou à frente, não foi um volume de jogo muito grande, mas diante das últimas rodadas a gente pode considerar que a Ponte teve uma evolução tática, comportamental, e também acho que o Brigatti fez as escolhas corretas. Manteve o Castro na zaga, foi muito bem ao lado dentro da limitação dele, e evidentemente, eu não estou chamando o Castro nem comparando com o Oscar Bernardi,
não é isso que eu estou falando. O meio-campo teve um comportamento bom, o Ramon Carvalho cansou, tanto é que saiu, mas enquanto esteve em campo deu uma experiência, um toque de bola diferenciado. Acho que o Elvis fez um bom primeiro tempo, segundo tempo caiu fisicamente. E na frente eu acho que a escolha de Pablo Diego de começo, esse é o jogador que eu gostaria de destacar por último, né? Ele evoluiu, deu trabalho no primeiro tempo, que é quanto tempo ele consegue, ainda está ganhando o ritmo de jogo, mas foi muito diferente com ele. Uma pena que o Gé não acompanhou o bom desempenho dos demais, mas, né, trocando de miúdos aí, acho que a Ponte fez uma boa partida, fez uma partida consistente e mereceu o resultado, Batista. 17h32 em Campinas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E olha, Aroma das Ervas, atenção para esse recado que é fundamental. É uma questão de saúde, né, gente? A Aroma das Ervas possui uma linha de temperos sem sal. Tem gente que não pode consumir sal, né? Então, pensando nisso, a Aroma das Ervas desenvolveu uma linha completa de temperos sem sal e nem por isso perdeu a sua capacidade para satisfazer os paladares até mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, sensacional! Na voz do Tigrão, o nosso chimichurri! Chimichurri! Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai, Sato filho, Sato pai, Sato filho. O Glauco Sato é o filho. E quem é o pai? O pai é o Antônio Sato. Sato pai e Sato filho que comandam a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h34 em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. Batistão, boa tarde. Como estão a venda dos ingressos para o jogo de amanhã? Aguinaldo de Campinas. Quais são os valores? Olha, o Guarani não anunciou nenhuma parcial de venda de ingressos. Vou até dar uma olhada aqui para ver, né, se tem alguma informação de agora, depois das 5 da tarde. Antes das 5 da tarde, eu tinha dado uma olhada e não tinha nenhuma parcial. Não tem nenhuma parcial. Acredito que teremos um jogo com casa cheia, né? Afinal de contas, o jogo é importantíssimo demais. Só que Guarani não anunciou uma parcial. Normalmente, nesses jogos com grande público, Guarani anuncia parciais de ingresso. Então isso está me preocupando, porque se não anunciou nenhuma parcial de ingresso, pode ser que não tenha tido uma venda tão significativa assim, né? Antecipadamente. Agora, eu faço aqui uma vez mais aquela tradicional convocação, porque o Guarani tem toda a possibilidade de subir. Talvez por outras vezes que o Guarani esteve nessa situação e acabou nadando e morrendo na praia, torcedor do Guarani também desconfiado. Mas enquanto há vida, há esperança. E a vida passa por esse jogo diante do Criciúma. Então compareça, se você ainda não adquiriu o ingresso, compre o ingresso, vá lá levar o seu incentivo. É das arquibancadas que vem
essa força magistral para que o Guarani possa vencer o jogo. Claro, o jogador tem que fazer a sua parte. Não tem feito em partidas anteriores. Mas chegou o momento. Se tem um momento crucial, momento da encruzilhada, o momento é exatamente esse, né? Qualquer tentativa ainda de acesso passa por uma vitória nesses 2 jogos contra, pela ordem, Criciúma amanhã e depois pegando a equipe do ABC. E aí ver o que vai acontecer, né? Ver o que vai acontecer. Talvez necessite de um ponto, talvez necessite de uma vitória contra o Atlético Goianiense na última rodada. Ah, mas é difícil mesmo que ganhe aí os 2 jogos, vai pegar o Atlético Goianiense. O jogo já foi? O jogo não foi ainda, ué. Você vai admitir uma derrota antes de lutar. Admitir a derrota antes de lutar é covardia. Pelo menos no meu dicionário é isso. Pode ser até que não aconteça, mas vai morrer lutando. Essa é a tese que eu estou sempre praticando. Desistir jamais. Enquanto a vida, a esperança, vai na luta, vai na fé, vai na entrega, vai no coração, vai rastejando, mas com possibilidade de chegar lá. Agora, jogar a toalha não é do meu feitio, né? Eu não admito esse tipo de pensamento negativo. Eu sou otimista por natureza. Enquanto tiver possibilidade matemática, tem que continuar lutando. Então me preocupa o fato de não ter anunciado a parcial, porque isso numa leitura, não tem nenhum dado, mas numa leitura dá a impressão de que não vendeu tanto ingresso assim para o jogo de amanhã. Boa tarde, falando do sul de Minas. Envie mensagem para o Fernando Gramari, desejando muitas bênçãos para ele e família. Cerca de 35 anos atrás, eu era o técnico do time Dente de Leite do bairro Jardim Planalto, aí em Campinas. E o Gramari era o goleiro. O meu nome é Gregório. Ô, Gregório! Beleza, olha, se você permitir, né? Vou passar o seu telefone para o Gramari, tá bom? O seu telefone celular. Lembrança legal aí, né? Importante. Por mais que a vida siga, é necessário sempre lembrar do passado, das tradições, da infância, especialmente, um período mágico na vida de todas as pessoas, por mais difícil que a vida seja. Hoje, por exemplo, estava almoçando com a minha esposa, minha querida, amada Márcia Batista, e estávamos conversando a respeito da infância, né? E até eu estava contando que porque é o seguinte, eu estava almoçando, né? E ela fez uma salada de agrião. Hoje tive a felicidade, almocei na minha residência. E ela fez uma salada, tomate, cebola e agrião. Eu gosto de salada de agrião. E aí eu falei para ela, olha, você está lembrando a minha infância. Eu ia pescar bagres num córrego que tinha lá no local onde eu residia, né, norte do Paraná, zona rural de Jataizinho. E eu pegava os bagres e levava também o agrião. O agrião crescia como um mato ali, né, na margem do córrego. Aí ela falou, mas quantos anos você tinha? Eu falei, eu tinha 9 anos, né, a idade do meu neto. E ela disse, nossa, mas com 9 anos, no rio, no córrego, né, poderia uma cobra te picar, você poderia cair na água, morrer afogado. E a sua mãe deixava? Eu falei, olha, a minha mãe tinha que trabalhar, não tinha tempo de ficar cuidando e vendo aonde. E eu também tinha que buscar o alimento. Não tinha outro jeito. E aí eu levava os bagres, eu mesmo limpava os bagres e levava também o agrião, né? Minha mãe fritava e a gente comia aquilo lá.
Então a infância é um período mágico, a dificuldade era imensa, né? Vivíamos abaixo da linha da miséria, mas era tudo muito mágico, com todas as dificuldades, aquilo era um período sensacional. Então, Gregório, muito legal aqui, né? Você lembrando aí da época do dente de leite, lembrando também do Gramari 35 anos atrás. É uma vida, meu amigo. 17h41, um rápido intervalo e voltamos já já. Agora, 17h41. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Fala, meu amigo! Já tá sabendo da Black Friday Uesco? São 30 ferramentas Uesco distribuídas ao longo de todo o mês de novembro. E participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco no @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial que vai estar fixado no feed e marcar um amigo. Depois, acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto! É só torcer. Corre pra participar! Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Macaca no último sábado. A Ponte quebra jejum, bate ao Tombense e deixa a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória por 1-0, gol de Elvis aos 21 minutos do segundo tempo, no jogo realizado na cidade de Tombos, Minas Gerais. A Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho, depois Paulo Baia e Elvis, depois Leonaldi, Pablo Diego, depois Eliel e Gé, depois Igor Torres e depois ainda a entrada do Samuel Andrade, equipe do técnico Brigatti. O Tombense, Felipe Garcia, Kevin, Ednei, depois Augusto, Roger Carvalho e Wesley, além de Egídio, Bruno Silva, Alexandro, Bruno Matias, Matheus Friso e Guilherme Santos, depois Jaderson, Keké, depois Marcelinho e Fernandão, a equipe do técnico Moacir Júnior. Portanto, o único gol do jogo, Elvis, cobrando falta aos 21 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos para Gé, Igor Torres, Felipinho e Fábio Sanches, a Ponte, Bruno Silva e Alexandro do Tombense. Arbitragem de Diógenes José Padovani de Andrade. Público e renda não divulgados. Jogo realizado no estádio Almeidão em Tombos. Vitória da Macaca, 36ª rodada. 1 para a Ponte Preta. Depois de 10 jogos, 0 para o Tombense. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Batista. 17h45 em Campinas. Mande pra cá suas mensagens. Participe 971021493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Tigrão, tá ouvindo?
Alô, Oi, Terra, Batista. alô, Espaço, alô, Marte. Alô, Terra. Terra respondendo. Quem fala? Aqui falando, câmbio. Alô, quem fala? Aqui é o Marciano The Tiger. Marciano alô, Terra, da me ouve, dupla? Terra? João Mineiro e Marciano? Não, Marciano de Marte mesmo. Ah, tá. Achei que era da dupla, pô. Aliás, uma dupla... Muito prazer em revê-la. Isso é demais, Você hein? está bonita, muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. É um hino. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco o seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. E assim vai. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo daquele momento até hoje esperei você. O agudo aí acho que não deu, né? Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Aê! Sensacional, hein? Outra vez é meu. Uns vêm, outros vão e você ainda é tudo, Tigrão. Boa tarde pra você. Você falou aí do João Mineiro e Marciano, me lembrei. Acho que nada melhor do que numa segundona brava dessa. Ela está quente, hein, Batista? Com esse calor até elefante, hein? Meu Deus do céu. Fala, galera de hoje. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Tombense? Convenceu? Claro que convenceu. Aliás, né, eu trabalhava no jogo da Chapecoense com o Botafogo, depois vi parte do jogo da Ponte ao vivo e mais tarde vi o jogo na íntegra. E o CH que comentou a partida já falou aí, falou com propriedade, como sempre. Mas eu acho assim, a Ponte já tinha jogado bem contra o Avaí, né? Eu talvez tenha sido um dos poucos aqui que bateu várias vezes nessa tecla. Olha, a Ponte não mereceu perder o jogo, o Avaí achou uma bola lá no final. Claro que no primeiro tempo o Avaí foi melhor do que a Ponte, o Avaí criou as melhores oportunidades, teve bola na trave, etc, etc, etc. Mas a Ponte já tinha jogado bem. O Elvis já tinha jogado bem. O Elvis já tinha dado um toque de qualidade que o time não vinha mostrando até o momento em que ele não estava no time, ou estava no time, mas com a condição física muito prejudicada. Então a Ponte já contra o Avaí deu mostras de que não merecia perder o jogo. Talvez um empate, olha, com muito boa vontade com o Avaí. E nós dizíamos, se jogar perto daquilo que jogou de organização, determinação, o time guerreou, correu mais, brigou muito pela posse da bola, a Ponte aumenta as suas chances em tombos. Voltou a jogar bem. Não é um primor, não é um futebol que encanta, mas um futebol competitivo. E eu me lembro aqui do ano de 2020, quando o primeiro jogo de portões fechados em Campinas foi o derby, dia 16 de março, a Ponte vencia por 2-0, tomou a virada do Guarani, que teve um segundo tempo esplendoroso, 3-2, e aí o campeonato foi paralisado. Brinco sem público, portões fechados. Aí Campinas entrou naquela tal da faixa vermelha, em termos do protocolo que existia com relação à terrível, a tenebrosa Covid-19, e o campeonato ficou parado aí quase 3 meses. E quando voltou, a Ponte foi jogar em cidades onde existia a bandeira amarela ou faixa amarela, ou seja, podia realizar o futebol, mas com portões fechados. Em Campinas, nem com portões fechados, nem em São Paulo, lamentavelmente. Aí a Ponte foi jogar em Barueri. E a Ponte, quando o campeonato voltou, era a fase classificatória do Campeonato Paulista, e ela tinha mais 2 jogos por realizar. E quando o campeonato foi paralisado, a Ponte em 10 jogos tinha somado
7 pontos. Era a última colocada da competição. Era a lanterna e virtualmente rebaixada. Aí a Ponte teve 2 jogos, contra Mirassol e contra Novo Horizontino, ou pela ordem, Novo Horizontino e Mirassol. Aí eis que surge um tal de Bruno Rodrigues, que hoje brilha no Cruzeiro e é talvez o principal jogador da equipe da Raposa. Bruno Rodrigues, que depois foi para o São Paulo, foi para o exterior e voltou para o Cruzeiro. Bruno Rodrigues brilhou e a Ponte ganhou os 2 jogos. Ganhou do Novo Horizontino e ganhou do Mirassol. E quem era o técnico? João Brigatti. A Ponte precisava ganhar os 2 e ainda ser beneficiada por resultados cruzados. Não só foi beneficiada por resultados cruzados, como acabou se classificando para a fase de quartas de final, e aí eliminou o Santos na Vila Belmiro, 3-1, e foi para a semifinal e foi eliminada pelo Palmeiras. E esse derby ao qual eu me referi aqui, por que é que eu estou me lembrando dele? Porque o técnico do Guarani era Thiago Carpini e o técnico da Ponte era João Brigatti. E eles se encontram agora na próxima rodada lá em Caxias do Sul. Só que Carpini também dirigindo uma equipe verde e branca, mas o Juventude, que está aí muito próximo do acesso, e o João na mesma missão de tentar salvar a Ponte de um rebaixamento. E esse time que eu vi da Ponte, sábado lá em Tombos, foi um time com a determinação, com a organização, com a obstinação que nós vimos naquelas 2 partidas que salvaram a Ponte do rebaixamento, que já poderia ter acontecido em 20. Aí se materializou em 21 e a Ponte, aliás, se materializou em 22 e a Ponte volta à primeira divisão em 23. O presidente da Ponte na época era Tiãozinho, quando a Ponte ganha aqueles 2 jogos improváveis e ainda se classifica para as quartas de final. Tiãozinho invade o gramado depois do jogo e pula em cima de João Brigatti, comemorando como se tivesse sido o gol de João Brigatti. Esta foi a cena que nós vimos e agora ela se repete. Só que agora a Ponte não tem 2 jogos e também não tem 2 jogos, e sim 3, contando o jogo de Tombos, quando começou a reação. E também não é a última colocada. A Ponte é 15ª num campeonato que tem 20, mas que ser último ou 17º dá na mesma. 17º, 8º, 9º e 20º caem. Então a Ponte está a 2 posições, mas foi uma vitória importante. Para mim convenceu. Para mim convenceu sim, gostei do que vi e a Ponte abre uma perspectiva real de permanência, mas ainda está longe disso. Muita coisa tem por acontecer, tem confronto direto de Chapecoense e Ituano e a Ponte só depende dela. Mas o jogo em Caxias vai ser terrivelmente difícil, como vai ser difícil o último contra o CRB em casa. E no Guarani, vamos para o Fala Galera Alviverde. Como você escalaria o Guarani para a decisão, o duelo de amanhã contra o Criciúma? Bom, nós precisamos saber a condição física do Bruno José. Ele ganhando condição de jogo, é ele e mais 10. Eu não inventaria moda, não inventaria. Talvez o Lucas Araújo no lugar do Matheus Bueno. Talvez. Com Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. Na linha de zaga, não tem muito o que inventar. Guarani vai contar com a volta do Lucão, mas não vai ter o Alan Santos. Olha como são as coisas. Alan Santos foi expulso, aliás, foi mal. Jogou mal na partida do 0-0, o último do Guarani, última participação do Guarani no campeonato. Última não, mais recente. Ô, Tigrão. Lá em Londrina. Oi. Não, só deixa um pouquinho aí para você analisar, a gente vai entrar logo na sequência com o boletim do Guarani. Então só o Fala Galera fala do time, eu faria esse time aí, que eu acabei de dizer, e daqui a pouco a gente diz por quê então. Tá combinado? Tá combinado assim. 17h55. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado
prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobomba, Silent, Vinil Cibrap. Vinil Cibrap é o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. Mas é de reforma que você precisa? Então pode contar com a Renova também. Tem equipe, tem mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira lá no site mais informações, renovapiscinas.com.br. Você também pode ter mais informações através desse telefone celular. 19, que é o código de área, e o número 98831 3199 98831 3199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, falando do Guarani. Bugre joga amanhã, 7 da noite, no Brinco de Ouro contra o Criciúma. Se podemos falar em partida crucial e importante, esta é. Até porque pode ser a última possibilidade do Guarani seguir vivo na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É a antepenúltima partida. Bugre depois joga novamente em casa contra o ABC e encerra sua participação no campeonato contra o Atlético Goianiense fora de casa. O técnico Humberto Louser para esta partida tem novidades na escalação da equipe titular. Ele não terá o Bruno José, que está vetado. Novo trauma no tornozelo direito, é desfalque. O Bruno José sequer foi relacionado para esta partida. Ele fez tratamento intensivo para tentar se recuperar, mas não vai ficar à disposição do técnico Humberto Louser, que terminou na manhã de hoje a preparação para a partida contra o Criciúma. Guarani tem um retrospecto favorável em casa contra o time catarinense, Batista. Como mandante, Guarani enfrentou o Criciúma 12 vezes. São 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. 21 gols alviverdes contra 8 gols marcados pelo Criciúma. O João Victor, atacante do Bugre, cita o acesso conquistado no 8º por ele e diz que agora é pensar jogo a jogo para, quem sabe, ainda se manter vivo na briga pela Série A. Tudo que for de positivo, a gente tem que pegar pra gente para fazer um jogo excelente. Então, eu acho que esse acesso que eu tive lá no Ituano, eu mentalizei bem, eu me preparei bem para conseguir conquistar. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conquistei. Então, pensar jogo a jogo. A gente tem uma final agora para enfrentar. Acho que todo mundo tem que estar preparado, focado no mesmo objetivo para a gente conseguir essa vitória na terça-feira. Com a saída ou a ausência do Bruno José, Batista, no jogo de amanhã contra o Criciúma, a tendência é que o Bruninho seja escalado no setor de meio campo e aí ele faça uma alteração com o Pablo Tomás entrando no ataque. Há essa possibilidade. Uma outra possibilidade também é de o Isaac começar o jogo no meio campo com o Bruninho sendo adiantado para o setor ofensivo, para o ataque. Então, um provável time do Guarani para amanhã, com o Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alvarinho e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho, Pablo Tomás ou Isaac, Derek e João Victor. Esse pode ser o time do Guarani para pegar a equipe do Criciúma amanhã. A diretoria bugrina mantém promoção de ingresso mais barato no tobogã e também na cabeceira sul para o duelo contra o Criciúma, hein? Então o torcedor vai pagar mais barato nesses setores para apoiar e prestigiar o Guarani na partida de amanhã. Bilheterias abertas logo pela manhã para que o torcedor compre o seu ingresso com tranquilidade e possa aí acompanhar e apoiar o Guarani nesta partida fundamental contra o Criciúma. É somar os pontos que restam, os 9 pontos nas 3 últimas partidas, para lá no final saber se foram suficientes ou não para garantir o acesso à Série A. Batistão. Potente, sustentável e muito resistente.
Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou então aquele brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. Bom, vamos debater aqui o Guarani, que amanhã pega o Criciúma. É jogo de vida ou morte, é jogo decisivo. Jogo marcado para 19h, horário excelente para a prática do futebol. E você já vai sair do seu trampo e vai direto para o estádio, né? Começa 19, lá para as 21 já está liquidada a fatura e aí dá tempo de você chegar em casa numa boa, se for o caso, né? Se for jantar em casa, bater aquele rango, ou então come um lanche lá no estádio mesmo. Então, esse horário é muito bom, 19h. Vamos lá, CH, eu começo com você, time que vai sofrer alterações, né? Eu recebi aqui a informação de que o Matheus Barbosa tá com um problema, não vai para o jogo. Ele sentiu, ainda pretende Humberto Louser fazer um teste, mas Lucas Araújo será o segundo volante. Matheus Bueno está escalado e Lucas Araújo vai ser o segundo volante. E o Bruno José também está vetado, não tem condições de atuar. Humberto Louser fez treinamentos com algumas composições. Por exemplo, escalando Isaac junto com o Bruninho. Então ficando os volantes, né? Então agora com o veto aí do Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Isaac e Bruninho. E na frente ele montou uma composição ali com o Derek e também com o João Vitor. E aí numa situação como essa, Alvarinho foi de zagueiro. A outra situação, Alvarinho foi de lateral direito no lugar do Diogo Matheus, dando, portanto, o Alvarinho mais consistência de marcação do lado direito, e o Valber foi para a zaga. Nesta situação, ele colocou 2 centroavantes. Colocou o Derek e também colocou o Bruno Mendes, né? Que são os 2 artilheiros do time do Guarani. Jogando com 2 centroavantes, mas montando uma composição defensiva um pouco mais precavida no aspecto de marcação, porque, como o Bruno José não vai jogar, não tem nenhum jogador no time que faça esse trabalho, muito menos os 2 centroavantes. O time vai ficar extremamente vulnerável. E aí, CH, como é que vai ser o comportamento do Guarani para este jogo, hein, CH? Muito problema, né, Batista? Essa do Barbosa não estava dentro do script, não. Tudo bem, o Araújo tem entrado bem, mas é uma característica diferente. É um jogador de meio campo, ou mais um jogador que não tem o ritmo de jogo dos titulares. É uma pena. E vai fazer falta. Espero que o Araújo dê conta. O Bruninho, a gente sabe como é que ele tá jogando, mas ultimamente não tem convencido. Sem o melhor jogador do time, o Bruno José, o técnico tem um grande ponto de interrogação. Só lembrando que lá atrás
eu jogaria com Alvarinho e Lucão na zaga. Eu não escalaria o Valber. É uma questão só pessoal, tá, gente? Se ele tiver, né, a decisão de escalar o Valber, tá certo. Essa é uma questão pessoal minha. E manteria o Diogo Matheus na lateral direita. Agora, do meio para frente, é aí que mora o problema. Sem o Araújo, com o Araújo, sem o Barbosa, né, o time fica mais marcador e na frente a gente não sabe efetivamente como é que vai ser o desempenho do time. Eu não colocaria o Gustavo França de começo. Também é uma questão de opinião. Eu não consegui enxergar no atleta, apesar de ter uma característica parecida com o tipo de jogo do... Eu estou falando de recomposição sem a bola, tá? Do que o Bruno José, diferente de escalar, por exemplo, que é o que eu faria, jogar com 2 centroavantes e com o João Vitor do outro lado, o Isaac também não começaria do lado do campo com o Isaac, e nem por dentro. Se durante todo esse tempo do Humberto Lousa ele perdeu o espaço como perdeu, numa partida que o Guarani tem a obrigação de ganhar, não sei se eu mudaria ali no João Vitor. Então, João Vitor e Derek na frente, sim, mas eu tiraria um pouco o Derek da área e colocaria o Bruno Mendes, porque os demais não me convencem. De repente ele vai fazer uma outra modificação, tá tudo certo. Como você está fazendo a pergunta para o que eu faria, à distância eu faria isso mais por confiança naqueles que eu estou sugerindo aqui para responder a pergunta do amigo, não é? A mesma coisa cabe e serve para lá atrás. Eu não tenho a confiança, por exemplo, apesar de jogar menos, eu não tenho a confiança que eu tenho, por exemplo, no Alvarinho no futebol do Valber. Não tenho. Mas provavelmente ele vai escalar o Valber de começo, né? Eu não sei o que ele vai fazer na lateral direita. De repente, essa argumentação que o amigo utilizou, não tendo na frente o Bruno José para ajudar na lateral direita, sempre quando joga Bruno José, tem o Diogo Matheus com mais liberdade, os dois recompõem ali, fazem a marcação no setor, ele escala o Alvarinho de começo. Eu não faria isso, eu escalaria o Diogo Matheus na lateral direita. De qualquer maneira, todo mundo sabe que é um jogo de decisão para o Guarani. Mais uma vez, o campeonato está proporcionando, pela combinação de resultados, se o Guarani ganhar, ele volta numa condição diferente do que está hoje. Ele se aproxima do bloco do G4, faltando 2 rodadas para o campeonato terminar. Resta a obrigação, entre aspas, do time entrar dentro do campo e desenvolver o que não está desenvolvendo nas últimas partidas. A gente lamenta falar isso, se é por contusão, por má fase, seja lá por que motivo, né, esteja acontecendo, o time parou de jogar. Vamos ver se essas modificações jogam o Guarani para cima e o Guarani consegue vencer. Um jogo extremamente complicado. O Criciúma não é um super time, é um time comum, mas está num momento legal, as coisas estão encaixando, né? Tem uma pontuação melhor que o Guarani e é um jogo extremamente decisivo. Se o Guarani quiser alguma coisa no campeonato, o empate não serve de nada, tem que ganhar o jogo. E o Guarani tem capacidade no campo teórico. Vamos ver se na prática as coisas acontecem, Batista. Vamos lá, Tigrão, a sua análise também Pegorari, Diogo Matheus, Lucão Alvarinho e Mike, Matheus Bueno, Lucas Araújo e Bruninho, Pablo Tomás ou Isaac ou Pablo Tomás, Derek e João Vitor. Esse é o time, Matheus Barbosa é contusão muscular, tá? Tá fora e esse é o time que vai pegar o Criciúma. O que você acha? Eu não faria dessa forma. Eu manteria o Valber com o Lucão. É uma dupla que já jogou junta. Gosto também do futebol do Alvarinho, nada contra, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Valber é o jogador que é o reserva imediato para a zaga. Enquanto que o Ivan Alvarinho é um coringa. Ele é um reserva imediato para lateral direita, para volante e para zaga. Já o Valber não. O Valber ou vai jogar de zagueiro ou não vai jogar em outra posição. Então ele é mais especializado no momento, apesar de que dê origem o Ivan Alvarinho é zagueiro. Mas não joga de zagueiro assim uma sequência, um campeonato inteiro, há muito tempo. Ah, mas o Valber também não jogou porque foi reserva. Ah, mas
nas suas últimas temporadas, ele sempre foi zagueiro. E no Guarani, em todos os jogos que jogou, que não são muitos, mas em todos que jogou, ele jogou na zaga. Ele não foi hora lateral, hora volante, hora zagueiro. Então, eu faria Diogo Matheus, Lucão, Alvarinho, ou ao contrário, Alvarinho e Lucão, e o Mike. Agora, essa do Bueno realmente é uma surpresa muito ruim. Não vai ter jeito, tem que ir com Lucas Araújo e Matheus Barbosa. Eu até escalaria Matheus Barbosa e eu escalaria Matheus Barbosa e o Lucas Araújo. Mas agora o Barbosa não ganha condição. Então vai ter que ir de Lucas Araújo e Matheus Bueno. Eu acho que são dois jogadores com características muito próximas. Um deles vai ter que ser mais defensivo. O Lucas Araújo já deu entrevista, inclusive falou isso, e independente da entrevista, vendo o Lucas Araújo jogar, a gente viu assim com clareza que ele se adapta bem nas duas posições. Só que, naquele jogo, por exemplo, lá de Mirassol, onde a gente o elegeu o craque do jogo, ele foi segundo volante, chegando como elemento surpresa o tempo todo. Lembra daquele tapa de calcanhar que ele deu como verdadeiro atacante, quase fez o gol no Muralha? Lembra de uma chegada dele da meia-lua, uma bomba, e o Muralha fez uma grande defesa? Ele fez o segundo volante barra meia. Então, provavelmente, o Humberto Louser vai prender um pouco mais o Bueno e solta o Lucas Araújo. E fecha o tripé com o Bruninho. É o que eu faria. A questão de entrar com o Lucas Araújo, agora já não é mais opção. Agora ela já é obrigatoriedade. Ela já é em função de um problema médico. Já não é mais porque o treinador escolheu fazer assim. Ele terá que fazer assim e é bem diferente. E o veto já antecipado sem teste do Bruno José é horroroso, né? Quem deve essa daí para o Guarani é o Paulinho Mocelin, né? Do pisão desleal que ele deu no tornozelo por trás do jogador do Guarani na partida última do Guarani lá em Londrina. Inclusive foi expulso. Tomou amarelo, depois o cartão mudou de cor por uma atuação do VAR que recomendou o cartão vermelho, o juiz foi ao monitor e concordou com isso. Então esse veto antecipado do Bruno José complica as coisas. Mas vamos continuar aqui. Então o meio nós já fechamos. Né? Matheus Bueno, Lucas Araújo e Bruninho. Eu não mexeria com a posição do Bruninho. E também eu não mexeria na plataforma tática. Eu não começaria o jogo com a presença ali pelo lado direito ou do lado esquerdo do Isaac. Por quê? Porque se o problema é a recomposição, que faz com perfeição o Bruno José, o Isaac não faz. Não faz. Não tem abacaxi para isso. Vai cercar, vai correr atrás até a linha média e começo do segundo tempo já não está conseguindo mais. Aí é a substituição certa. É um jogador interessante, de boa técnica, mas eu acho que ele é mais, nesse momento, ele é mais importante, sendo usado, sendo lançado no time, já com o jogo em andamento. Então, eu tenho falado desde a semana passada, até porque aqui nós já falamos pra caramba desse jogo aqui, que o Guarani jogou sexta-feira retrasada, né? Então faz muito tempo que o Guarani jogou. Faz muito tempo. O Guarani jogou dia 3 de novembro e vai jogar dia 14 de novembro. São 11 dias. Então a gente tem que ficar falando do próximo jogo, não tem muito o que fazer. Faz parte do script. E nas vezes em que eu já falei bastante, como desde sempre, depois do jogo contra o Londrina, onde o Bruno José não conseguiu terminar a partida, depois do pisão que tomou, do pisão muito forte e perigoso no tornozelo, eu tenho dito que eu escalaria os dois centroavantes. Eu manteria o João Vitor, eu colocaria o Derek mais aberto pela direita e centralizado o Bruno Mendes. E às vezes invertendo. Ora, a jogada está saindo lá pelo lado esquerdo e quem está com a bola é o Mike ou é o João Vitor, ou é o Bruninho. Por que um vai ficar aberto, um dos dois centroavantes do lado direito? Não, a jogada está transcorrendo do lado esquerdo. Fecham os dois para dentro da área.
para tentar colocar um homem a mais para botar essa bola para dentro, que o Guarani não marca gols há 4 partidas. É isso que eu faria. Ah, mas a jogada está começando do lado direito com a avançada do Diogo Matheus. Alguém tem que cair por ali. Ou cai o Bruninho, ou cai o próprio Bruno Mendes, ou cai o próprio João Vitor, ou cai o Derek, só não pode ir todo mundo para um lado só. Aquele negócio do Diniz de ficar todo mundo ali, né, cortejando a bola, 5, 6 jogadores do mesmo lado do campo, isso tem que ser muito treinado. Muito treinado, o time tem que estar muito bem ensaiado para depois fazer uma inversão rápida para o outro lado, porque quando você concentra o maior número de jogadores do mesmo lado do campo, o adversário também vai lá com um número maior de jogadores para neutralizar. E aí fica menos marcadores adversários do outro lado. Aí você dá uma invertida rápida e pega aberto. Essa é um dos estratagemas do Fernando Diniz. Além de sair tocando de trás, além de fazer a aproximação, além de sempre quando a bola é cruzada ter 4, 5 jogadores dentro da área. Mas uma delas é às vezes dá a impressão que não quer nada, mas tem que estar muito treinado, tocando de primeira a bola e tal. O Guarani não tem expediente para isso ainda. Então não adianta colocar todo mundo de um lado. Ora, tá vindo com a bola o Diogo Matheus, alguém cai ali, para não deixar o Diogo Matheus sozinho, batendo com a primeira linha e a segunda linha do adversário. Não dá. Aí você vai perder não só o Bruno José, que não vai jogar, como vai perder o Diogo Matheus também, que vai ser facilmente engolfado pela marcação adversária, totalmente neutralizado. Então, o Derek, canhoto, cai bem para o lado direito. Inclusive, quando ele pega a bola ali e faz a diagonal, ele abre um ângulo interessante para bater, traz a bola para o pé bom. E o Bruno José, em muitas oportunidades, já jogou no Guarani, entrando pelo lado direito, também fazendo a diagonal. Perdão, o Bruno Mendes. Bruno José está fora. Então, eu faria assim. Né? O meio-campo eu já falei aqui, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Bruninho, aí só na entonação da escalação, não necessariamente nesse posicionamento, Bruno Mendes, Derek e João Vitor. É o que eu faria para começar. Ó, não deu encaixe, não tá legal, os caras não entenderam, não fizeram a leitura direito, não conseguiram assimilar o que o treinador queria fazer. Aí mexe. Qual é o atacante que está produzindo menos? Digamos que seja o João Vitor. Tá bom. Então agora sim, eu tenho a opção de tentar entrar com o Isaac, fazendo aquela meia água de quarto homem de meio campo, barra um atacante pelo lado esquerdo. E ter os 2 meninos importantes como opção, e eu não começaria o jogo com nenhum deles. Nem com o Gustavo França, e também não começaria com o Pablo Tomás, mas levaria os 2 para o banco, também para uma eventualidade. Aliás, ele pode optar por Pablo Tomás, se um dos atacantes não tiver assimilado, e o Pablo Tomás joga do lado direito. Ele já jogou, inclusive, no lugar do Bruno José. Já substituiu o Bruno José de início de partida. Não foi bem. Não se ouve bem. Foi no jogo contra o Botafogo. Agora, não há problema nenhum. Já jogou também o Gustavo França por ali. Só que eles não renderam, né? Eles não renderam, essa é a verdade. Não é que a gente tem preconceito contra jogador que tem menos nome, não é isso não. Absolutamente. Mas, se nós formos analisar aí as atuações desses jogadores quando eles entraram, eles acabaram não indo bem. O Pablo Tomás fez aquele gol importantíssimo há 50 minutos contra o Vila Nova. O Guarani perdia, a situação poderia estar pior. Perdi em casa e o Pablo Tomás entrou e fez aquele gol de cabeça. Na bola, na jogada criada pelo lado direito. Quando o Pegorari foi para a área, olha o momento que saiu o gol. Pegorari foi para a área, puxou a marcação e o Pablo Tomás entrou nos costados dele, cabeceou e fez o gol. Então, nada contra, mas acho que são boas opções. Para esse jogo, encerrando, é hora e a vez de você lançar mão do futebol de cara cascudo, de cara que tem uma imensa identificação com o clube, de um cara que goza de grande prestígio junto à torcida, de um cara que tem raiz, que foi formado na base do clube, apesar de ter rodado o mundo,
está aí de volta e tem apenas 26 anos. Perfeito. Estou falando do Bruno Mendes. Certo. Eu começaria com ele, sem dúvida nenhuma, Batista. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e a pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também tem uma mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h22, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Criciúma pela classificação ao G4. Guarani e Criciúma, às 19 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 36ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a
a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h26, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da Band aí. Eu gosto do time de Campinas, assisto o comentário, a narração de vocês pelo rádio e pela TV. Conforme o jogo da noite, ou o campo que é meio ruim de iluminação, não vê a bola nem a pau. Essa bola aí, olha, tem hora que sai o gol, a gente só vê na reprise. Espero que no outro campeonato mude a cor da bola, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, olha, quando for bem iluminado o campo, dá pra ver mais ou menos, mas tem coisa que não vejo de jeito nenhum, vai só no vulto. Um abraço, Benedito. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. JP de Moraes, na Padre Anchieta. Olha, parece que o Matheus, o outro Matheus lá sem ser o Bueno, não vai jogar também, né? Além do Bruno José. Matheus Barbosa. E eu acho que ele vai entrar com o tal do Lucas Araújo. E lá na frente vai colocar um daqueles pé de rato lá que não resolve nada. Pablo Tomás e aquele outro lá que eu nem lembro o nome. Agora, eu já entraria com o Regis. E lá na frente, como o CH falou, 2 centroavantes. Bruno Mendes e o Derek, que está precisando de gol. Está precisando ir para cima, fazer gol. E perdido por 1, perdido por 10. Um abraço a todos vocês aí. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista e os componentes da mesa e ouvintes. Batista, eu queria fugir um pouquinho fora da pauta e rapidamente é o seguinte, eu nunca ouvi na minha vida alguém da imprensa aqui em São Paulo, no Rio, por exemplo, quando acontece um jogo de futebol, quando o gramado está impraticável, nunca vi alguém aventar a possibilidade de que o campo de futebol lá, não sei como, que para isso tem de engenharia, que o gramado pudesse ser protegido, de alguma maneira, não sei como. Então, eu nunca vi ninguém da imprensa aventar isso. Então, eu queria saber se vocês aí, os colegas, algum dia até já pensou sobre isso, mas nunca externou na rádio, na imprensa. E o que você acha de que um dia, talvez, voltasse a pensar que o futebol tivesse uma cobertura, para que quando, não foi o caso ontem do Grêmio e Corinthians, mas aconteceu aqui em Campinas, ou muitos lugares, então para que o espetáculo em si, dentro do gramado, não fosse prejudicado. Queria saber a opinião de vocês, a Virão Francisco, Campinas, Vila Formosa. E de ajuda do Tigrão, se é que eu entendi, ele está dizendo que o jogador deveria ter um seguro, é isso? Para, no caso de gramados ruins, tivesse uma cobertura. Não sei se é isso que ele está querendo saber, né? O jogador já tem normalmente um seguro. Todo clube faz um seguro de vida. Independentemente se vai acontecer. Esse gramado lá da Arena Grêmio ontem deu para ver, realmente é um negócio horroroso. O campo é maravilhoso, né? A arena de primeiro mundo. Mas o gramado é ridículo. Mas não dá para colocar grama sintética porque o Luis Soares não pode jogar na grama sintética. Não pode jogar na grama sintética e pode jogar naquele campo horroroso daquele jeito. É muito mais grave jogar num gramado daquele, né? Do que jogar na grama sintética. Dizem que a grama sintética, o jogador tem mais contusões do que a grama normal. Não sei se cientificamente isso é provado, mas é voz corrente que a grama sintética contunde mais do que a grama normal. O que você entendeu aí que o ouvinte está querendo saber a opinião, hein, Tigrão? Tigrão tá fora da escuta. Batista, você chegou a ouvir? Cheguei, ouvi perfeitamente. Eu também fiquei em dúvida na expressão dele. Quando ele fala cobertura, se ele está falando de cobertura de uma apólice de seguro para a integridade física do atleta, ou se ele está falando de cobrir o gramado. Ó, vai chover, ó, vai cair granizo, ó, vai ter neve em Porto Alegre.
cobre o gramado. Eu também não entendi. A questão da cobertura de apólice de seguro, todo jogador tem. Eu acho que ele quis dizer ter o gramado coberto. Ou através de um teto retrátil, como acontece lá em Curitiba, no ex-estádio Joaquim Américo, na arena do Atlético Paranaense, ou uma cobertura como eles fazem quando vai ter show, né? Quando vai ter show, eles colocam um deck. O que é esse deck? Ele flutua em cima da grama para que não seja colocado lá todo aquele peso do palco. Então, aquele pilar que segura o palco, aquelas colunas, toda aquela estrutura que é erguida diretamente em cima da grama. Eles mesmo assim danificam um pouco, mas eles colocam uma cobertura em cima do gramado. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, eu sou a favor, né? Agora é duro você, toda vez que termina o jogo, o campo do tamanho que é um campo de futebol, o campo de futebol é grande pra caramba, cara. Você ter estrutura de funcionário para ir lá, ou cobrir com uma lona, ou cobrir com algum material sintético, algum deck de madeira, alguma coisa do tipo. Eu acho que foi por aí. Eu acho que a praticidade disso é difícil. E tem também um outro detalhe. A grama natural, ela precisa de sol. Ela precisa de chuva, ela precisa de irrigação, se não estiver chovendo. Os caras vão lá e irrigam com aqueles aspersores, com água tratada, água de rega, às vezes, nem é água potável. E precisa de sol, porque se não tiver sol, se o gramado, você joga domingo, e vai jogar só no outro domingo, vou cobrir o gramado para preservar. Quando você levantar, o gramado está todo morto, porque ele precisa realizar fotossíntese, recebendo, para isso, os raios solares. Senão ele vai estar todo amarelo e depois ele morre, não fica mais verde, fica amarelo e morre. Basta você ver, quando você tem um gramado em casa e fica um pedaço de tábua, por exemplo, em cima do gramado por uma semana. Quando você levanta aquele pedaço de tábua, a grama está morta, está amarelada, está feia, está doente. Aí você tem que regar, deixar tomar sol de novo. Então eu não entendi direito. Se for essa questão da cobertura, cobertura do gramado, existem alguns inconvenientes que eu acho que inviabilizam esse tipo de prática. O Tottenham tem um estádio com essa tecnologia, né? Gramado retrátil. Só que é uma tecnologia cara. O Tottenham gastou 5 bilhões de reais. Tem que vender o time. Como é que vai fazer um investimento? Se bem que o investimento para a construção do estádio é um investimento alto. Quanto é que o Grêmio gastou para fazer aquela arena? Aí faz uma arena moderna, bonitona pra caramba, e o gramado não funciona. Então tinha que ter pensado nisso antes, né? Mas tá fazendo show, né, Batista? Esse que é o problema. Tudo bem, né? Pro show tudo bem, mas tá fazendo show e o show danifica o gramado. Entendeu? Agora, dentro disso que eu estava falando de cobrir e proteger até dos raios solares, você já deve ter visto muitas vezes, porque você veio de uma região lá altamente agrícola, né, de agricultura punjante, que é o interior do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, e também do norte do Paraná, em que existem as estufas de determinados tipos de plantação. Aqui pertinho da gente, em Atibaia, tem muita estufa de plantação de morango. Para que serve a estufa? Para que não entre, eles falam estufa, mas não esquenta nada. É uma tela, ela fica hermeticamente fechada contra insetos, contra pragas. Mas entra o raio solar e entra a ventilação. É uma tela bem fininha, não passa nenhum mosquitinho. Mas ela é clara, ela é iluminada, ela recebe o raio solar. Isso é um exemplo de que não só a grama, mas qualquer tipo de planta precisa do sol como nós precisamos da água. A planta precisa do sol na mesma proporção que ela precisa da água. Então, eu não sei como é que poderia ser feito, se é essa a tese dele, mas na prática é difícil implantar. E quando você pega o Cruzeiro, tudo bem que os investidores lá do grupo do Ronaldo Nazário compraram também a dívida, né? Eles assumiram ativo e passivo. Mas vamos lá, com a dívida que eles reprogramaram o seu pagamento, foram investidos 600 milhões de reais
mais a programação de pagamento da dívida. Como é que você vai falar de 5 bilhões para cobrir, para fazer um gramado retrátil que vira de cabeça para baixo? Ah, tá chovendo muito, vira, volta, embute o gramado, volta o gramado. É muito difícil, é um investimento para a realidade do futebol brasileiro absolutamente inviável. Ouvinte no ar. Batista. Oi. Que é o Zé Carlos Bressan. Você lembrou a minha infância todinha, cara. Eu também morei em Jataizinho e eu fazia isso quase todo dia, cara. Quase todo dia a gente ia pescar uns lambari, uns bagre. Principalmente quando chovia, que a água ficava suja, cara. Eu saí de Jataizinho, eu tinha 12 anos. Fiz muito isso aí, hein, cara. Tava andando de carro, que agora até parei pra falar isso pra você, que eu até arrepiei, cara. Que saudade, hein? Que coisa boa. Era pobre, mas era gostoso, hein? Opa, abraço. Que legal, hein? Olha, a comunicação tem dessas coisas, né? A gente tá falando e não sabe para onde está chegando a mensagem. Então você morou em Jataizinho e viveu o que eu vivi na minha infância, né? Realmente é verdade. Quando a água tá suja, é que pega bastante bagre. Eu não sei por qual razão, né? Nunca fiquei sabendo. Também não fui estudar essa questão aí cientificamente sobre os bagres. Porque o bagre não enxerga. Ele não enxerga? Não, ele enxerga, mas com a água mais barrenta... A água turva. Turva. Ele tem uma visão menor do que os outros peixes, e aí ele não enxerga ele vai mais pelo movimento. Então você fica dando aquela balançadinha na vara, na ponta da vara ali, e a chumbada batendo, o anzol, e ele pelo movimento, pelo som, ele vai dar a bocada. Entendeu? Então, se tá muito cristalino, aí ele vai ver que é anzol, ele fala assim, não vou morder isso daí não sou bobo, pô. Agora, com a água turva, ele pensa que é um bichinho, que é uma presa. E aí ele que vira presa. Nossa, quanta bobagem, hein? Mas tá aí, né? A explicação, Tigrão também é piscicultura. E isso que eu falei aqui era muito comum, né? Não é porque era eu que fiz isso, né? Mas os meninos todos da época lá faziam isso. Eu vivi dentro do Rio Tibagi. Naquela época, inclusive, a molecada dizia o seguinte, olha, para aprender a nadar, você tem que engolir um lambari inteiro. Olha só a questão da narrativa, entendeu? O que tem a ver um negócio desse? Você tem que engolir um lambari inteiro. Eu pesquei o lambari e engoli o lambari inteiro. E a teoria dos moleques, né, principalmente os cavalões, aqueles maiores, os mais experientes, é que ao engolir o lambari inteiro, o corpo do moleque que engoliu o lambari passava a ter a mesma... O mesmo procedimento... Mesma destreza. Do corpo, a mesma destreza do corpo do peixe. Você já Olha pensou? Que bobagem absurda, cara. Que absurdo. Eu acreditei nisso, velho. Você já pensou? Pô, esse moleque maior que você lá era muito filha da mãe, pô. Você já pensou? Cuidado, hein? Você já pensou se a moda pega para piloto de avião? Para você aprender a voar e pilotar, você tem que engolir um jumbo. Pô, o cara ia acabar piloto, não ia ter piloto mais, pô. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe. Um abraço para vocês aí. Sou Wagner aqui do Jardim São Gabriel. Quero falar uma frase aqui que nunca ninguém falou. O Elvis não morreu. Mas o que eu queria também comentar, que eu estou muito preocupado com o Gé. Eu temo que o Gé de repente pode atrapalhar esse finalzinho na Ponte Preta. Porque eu tenho visto o Gé, a gente sabe que ele não tem base, nada, mas um Gé esquisito, sabe, parece que está meio desinteressado. Tenho visto muitas vezes um Gé até maldoso nas entradas, nos adversários. Eu concordo plenamente com o que o CH falou em relação ao Gé. Comenta aí, CH, mais uma vez, o que eu estou falando em relação ao Gé. Um abraço para todos aí. Abraço, Thaís CH, você foi citado. Comenta aí, CH.
Olha, Batista, há muito tempo eu tenho criticado o comportamento do Gé e o futebol também. Acho sinceramente que ele acrescenta quase nada para o time. Aliás, ele subtrai. Esse jogo contra o Tombense, que a Ponte mereceu vencer, por causa do seu destempero, quase foi tudo por água abaixo. Se tem uma expulsão do Gé nesse jogo, ela poderia ter comprometido o resultado da partida, o que seria fatal para a Ponte. Ele, infelizmente, a gente sabe que foi uma aposta da Ponte, o Campeonato Paulista da Série 2 ele foi muito bem, é verdade, mas depois da contusão, que foi uma contusão séria, não é fácil se recuperar daquilo que ele passou, mas existe uma coisa mais importante do que tudo isso, a Ponte Preta. E do jeito que ele tem se comportado, ele tem mais atrapalhado do que ajudado. Não dá para entender o momento. Eu sei que o momento é difícil de recuperação, mas ou ele se controla ou é melhor ficar fora, para não correr risco. E tecnicamente, depois da contusão, ele tem ajudado quase nada. Talvez, e acredito até, não seja a grande vontade dele, a vontade dele é ajudar, colaborar, mas o excesso de vontade dele, a vontade de acertar, tem dado essa impressão que o ouvinte está colocando. Em muitos momentos, a impressão que fica é que ele tem dividido, ele está indo para as bolas, essa é a impressão, com uma força desproporcional / maldade. E isso não é legal para ele nem para a Ponte. Alguém tem que conversar com o jogador. Alô, amantes do churrasco! Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas. Eu estou falando da Mites Beef Casa de Carnes. Mites Beef possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer aí do seu evento um verdadeiro sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço aí para você. Com nossos especialistas na grelha, seu churrasco será inesquecível. E é o seguinte, hein? Você pode seguir lá no Instagram Mites Beef. E ao seguir lá no Instagram, @Mites Beef Casa de Carnes, você ganha um desconto especial na sua próxima visita. Então não perca essa grande oportunidade. Entre agora mesmo no Instagram. É só clicar lá no Instagram, @Mites Beef Casa de Carnes. E aí você vai garantir um desconto especial na sua próxima visita. Para mais informações, ligue 19, é o código de área. Se estiver em Campinas, não há necessidade de ligar com código. E o número é 3294-7003. 3294-7003. E faça uma visita. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. 18h44. Daqui a pouco o gol da Macaca. Gol do Elvis. Agora tem ouvinte no ar. Batista, integrante da mesa da Bandeirantes. É o que eu vi da Ponte Preta no sábado aí é que eu falava, o Eliel e Gé não pode jogar junto. Tem que ser esse time aí que jogou. Quando o Pablo Diego não der para jogar, colocar um outro lá mais parecido com a função que ele faz ali, mas não coloca o Eliel e Gé junto. O time tem mais rendimento e joga melhor. E o Elvis, que eu achei assim, o Elvis ele não pode ficar muito longe da área, ele tem que ficar mais próximo da área, porque um passe que ele dá com a habilidade que ele tem pode deixar um centroavante, um atacante ali na cara do gol.
né? Então a Ponte jogou bem, jogou com o time, se vocês verem aí, é o time praticamente que jogou a Série A2. O único que não jogou foi o zagueiro, né, que está machucado, e o Matheus Jesus, que foi embora. O restante aí é o time que foi campeão da Série A2. E tem que ser isso aí mesmo. Até agora, os últimos 2 jogos aí, treinar e ir para cima, para não tomar gol. Que tá na UTI ainda, mas tem chance. Abraço. Abraço, Wagner Ferreira, ele que é presidente da SEC, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, mandou aqui uma mensagem. Boa tarde, será domingo, a final da Copa Imprensa IGA da SEC, entre EPTV e Diário Campineiro, disputando o título. O terceiro lugar será disputado entre Rádio Cidade Laser e Rádio Web Grigô. Por gentileza, vamos fazer um agradecimento à diretoria do Secojan, que está disponibilizando a sua sede para esses jogos finais e a festa de encerramento. Gil é o nosso contato lá no Secojan. Você sabe como fazer, Batista. Obrigado e grande abraço. Abraço para você, o eterno presidente da ASEC, a nossa associação, que fica lá em Souzas, na Avenida Expedicionário. Então, o agradecimento aqui ao Secojan cedeu graciosamente, sem nenhum custo, para a realização do evento da nossa associação. Então, um grande abraço para você, Gil. Muito obrigado aí por ter colaborado com a nossa entidade. E teremos então, repetindo, domingo, a grande decisão entre EPTV e Diário Campineiro. Depois, quem for o campeão, vamos anunciar aqui também. Tá bom, Wagner? Um abraço para você e muito obrigado aqui pela mensagem. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é Mário Passi, torcedor do Guarani. Eu queria só, uma sugestão de escalação. É óbvio que eu acredito muito no loser aí, mas enfim, pena que a gente, prefeitos de conjectura, e isso que eu queria saber a opinião de vocês, o seguinte: por que será que no ataque ele não coloca o João Vitor, Bruno Mendes centralizado e o Derek na direita? Se o Derek tem a característica de correr, será que não, pelo menos numa eventualidade, substituir o Bruno José? Me parece que seria mais adequado, teremos mais força de ataque do que por Pablo Tomás e outros. Eu só acho interessante que nunca se testou isso, pelo menos aparentemente, no jogo oficial. Queria saber a opinião de vocês aí. Um grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. 18h49, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e amigos. Uma vez eu participei de um torneio de pesca de bagre, quem pegasse o primeiro bagre ganhava um troféu. E estava lá, eu senti a puxada do bagre lá no fundo, tal. Briguei bastante. A hora que eu puxei, o que acontece? Me vem um douradão gigante na vara. Tirei o dourado da vara e eu era para ganhar o prêmio, não ganhei. Os caras, não, é para quem puxasse o primeiro bagre, dourado não vale. Quando eu estava para entregar o prêmio, eu falei, peraí. Passei a mão no canivete, abri a barriga do dourado, estava lá o bagre dentro, então mostrei para eles, falar, tinha pegado um bagre. Acontece que o dourado veio e engoliu o bagre enquanto ainda estava no meu anzol. O que eu posso fazer? Mas que eu peguei o bagre, eu peguei. Essa não, essa realmente foi de pescador, Pescador é tudo mentiroso. Essa foi de pescador, valeu.
Boa noite a todos. Por favor, nos passe informações sobre venda de ingressos. Já fechou a bilheteria? Sim, por hoje já fechou, né? Mas amanhã estará aberta no horário normal, o horário chamado horário comercial, até no horário do jogo. Jogo marcado para as 7 da noite. Não tenho informação de parcial de venda de ingresso. Lá no começo do programa eu falei que isso estava me preocupando, porque o Guarani em outras oportunidades passou parciais quando houve grande venda de ingresso. 5 mil, já vendeu 5 mil, 7 mil, já vendeu 7 mil. Mas pelo fato de não ter passado nenhuma parcial via redes sociais, vou dar uma outra olhada aqui, né? Mas até instantes atrás não tinha nenhuma informação sobre parcial de preço de ingresso. Dá uma olhada aqui no Twitter do Guarani Futebol Clube. Não, continua mudo, zerado. Só tem a chamada aqui do jogo de amanhã, mas não tem nenhuma parcial de preço de ingresso. Então, se não passou parcial, é porque não vendeu tanto assim. É uma preocupação que eu tenho. Pode ser que o Guarani não esteja aí revelando, né? E vai revelar tudo amanhã. Aliás, eu acho que a estratégia de revelar parcial é legal. Porque daí motiva, né? Ah, já tem 5 mil. Então um torcedor fala pro outro e tal, através das redes sociais. Vamos bater o 7, aí bate o 7. Vamos bater o 8, aí bate o 8. Como se fossem metas. Vai batendo as metas. Mas o Guarani até agora não divulgou nenhuma parcial, tá bom? 18h52, rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento:
Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer o Campeonato Brasileiro da Série B. O fechamento da 36ª rodada ocorre amanhã com 2 partidas. Às 7 da noite no Brinco, transmissão de Carlos Batista, tem Guarani e Criciúma. E às 9h30 em Natal, jogam ABC e Juventude. A situação da Série B é a seguinte: o Vitória é o líder, já com acesso garantido 69 pontos. O Atlético Goianiense é o segundo com 61, já jogou. Criciúma joga amanhã contra o Guarani, tem 60 pontos. O Juventude é o 4º colocado, também com 60 pontos e joga amanhã contra o lanterna e já rebaixado o ABC. O Sport 5º com 60, Vila Nova o 6º com 58, Novo Horizontino 7º com 57 e o Mirassol 8º com 57 já jogaram, ou seja, em caso de vitória, o Guarani sobe para 59 pontos, ultrapassa Mirassol, Novo Horizontino e Vila Nova e fica a 1 ponto do próprio Criciúma, que nesse momento é o 3º colocado com 60 pontos. Na parte de baixo da tabela de classificação, com a vitória, a Ponte Preta subiu para a 15ª colocação com 38 pontos. O Ituano é o 14º com 40, o Tombense o 16º com 37. Na zona do rebaixamento, o Chapecoense ocupa a 17ª colocação, 36, Sampaio 36, Londrina 28, ABC 21, ambos já rebaixados. Atenção para os jogos da próxima rodada, a penúltima rodada da Série B. Sexta-feira, às 7 da noite, tem Ituano e Chapecoense, 9h30, Londrina e Novo Horizontino. No sábado, às 17 horas, Criciúma e Botafogo, Mirassol e Atlético Goianiense, Vitória e Esportes, Juventude e Ponte Preta. No domingo, 3h45, Guarani e ABC, às 18 horas, Vila Nova e Ceará. E na segunda-feira, às 19 horas, Sampaio Correia e Avaí, CRB e Tombense. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a competição dá uma parada por conta dos Jogos do Brasil nas eliminatórias sul-americanas. O Brasil pega a Colômbia fora de casa na quinta-feira, 9 da noite, e na outra terça-feira, 9h30, no Maracanã, enfrenta a seleção da Argentina. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora vamos dar uma paradinha para resfriar o assunto e falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E que os fluidos de radiador deles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com a marca homologada e que entende tudo do assunto. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse Paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 18h59, Elvis foi na rede, gol que valeu ouro. Vitória, 3 pontos fundamentais, 3 pontos que podem manter o time da Macaca na Série B. E você vai ouvir de novo a emoção, o gol do Elvis, claro, com a colaboração do goleiro, mas um gol que valeu muito no ar da Bandeirantes.
A Ponte precisa no gol. Autorizado. Elvis cobrou a falta, levantou direto. É gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 21 minutos passados, segundo tempo, Elvis combinou alguma coisa, partiu, meteu o pé na bola, cobrou a falta, ela veio muito alta. Felipe Garcia foi pegar a bola rodando, cheia de guizos, escapou e morreu no fundo do gol do Tombense. Um frangaço do Felipe Garcia. Elvis fez o gol da Macaca, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez chorar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Elvis pra fazer a rede balançar. Elvis, 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 camisa 3. Ele, o autor do gol, abriu o placar e em tombos, examada Ponte Preta, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, um gol que vale ouro. Elvis, Ponte Preta 1, Tombense 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Aí o gol do Elvis, meteu na rede e saiu para o abraço. Recebeu um abraço acalorado de cada jogador da Macaca. Há muito tempo que não acontecia isso, né? Para marcar um gol é um sacrifício terrível. Há 10 partidas sem vencer, e esse foi o gol da vitória da Macaca. A Black Friday e o Esco continua premiando sortudos em todo o Brasil. São 30 ferramentas ao longo de todo este mês de novembro. Quem sabe uma delas poderá ser sua, hein? Conheça a chave de impacto WS 2382K2. Sua autoridade em força máxima com 300 Nm de torque. Motor brushless, mandril de meia polegada quadrada, bateria 2.0 H e o carregador. Ela pode ser sua também, tá bom? E não para por aí não. Olha só, ouça aí. A furadeira de impacto WS 2390K2 com 50 Nm de torque, mandril com aperto rápido, 2 velocidades e 20 mais 3 posições de torque, é a sua parceira para toda hora. É mais um prêmio da Black Friday e o Esco que você pode concorrer agora. É só acessar o passo a passo lá no Instagram da Uesco. Você vai clicar aí, @Uesco, Uesco com W. Aí você coloca o tracinho que chama underline. Então é @Uesco_Brasil. É só seguir o perfil da Uesco, curtir o post oficial da promoção. Esse post está lá fixado no feed. Marcar um amigo e aí depois você vai acessar o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha lá o formulário, gire uma roleta que está lá à sua disposição e pronto. Aí, né, é só torcer. Eu vou aqui ficar torcendo por você. Tomara que você seja o próximo sorteado na Black Friday da Uesco. Bandeirantes. 19h05. Vamos aos assuntos do dia. Não tem ligação com os times de Campinas,
mas os comentaristas vão escolher um dos assuntos. Atenção, comentaristas! Comentaristas posicionados, prestando atenção nas pautas do dia para escolher um dos assuntos. Assunto 1. STJD analisará imagens do confronto entre torcedores de Coritiba e Cruzeiro. E clubes devem jogar sem torcida até o fim do Brasileirão. Torcedores dos dois times ficaram impedidos ou ficarão impedidos de assistir partidas no estádio por 30 dias. Então não é só o final do Brasileirão, né? Vai prosseguir durante 30 dias. Assunto 2. CBF planeja redução dos campeonatos estaduais a partir de 2026 para diminuir a maratona de jogos. A ideia é reduzir o número de datas disponíveis de 16, né? Atualmente é 16, para 12 na programação anual, que é feita pela Confederação Brasileira de Futebol e é repassada para as federações. Notícia 3. Ederson é cortado da seleção brasileira e Fernando Diniz convoca o Bento. Com trauma no pé, o goleiro do Manchester City não estará à disposição para os jogos contra Colômbia e Argentina, partidas válidas pelas eliminatórias. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião no programa, CH? Sobre essa barbaridade que aconteceu em Curitiba, né? As duas torcidas invadiram o campo, primeiro a torcida do Cruzeiro, depois a torcida do Coritiba, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deve solicitar que Coritiba e Cruzeiro sejam punidos preventivamente por 30 dias, depois vai para pleno, essa coisa toda, mas em 30 dias o campeonato termina, né? E negócio muito triste, né? Isso depõe com o futebol brasileiro, contra o futebol, contra o produto, contra as equipes. Definitivamente, depois de tudo que está acontecendo, o Coritiba já caiu, né? E o Cruzeiro troca de treinador, faltando poucas rodadas. Um negócio absurdo, né? Totalmente perdido o trabalho do Cruzeiro, né? Sem norte. Eu não sei se é uma coincidência, mas entre os 6 piores times do campeonato brasileiro da Série A nesse momento, praticamente todas são SAF, né? Veja que coisa. Por isso tem que pensar direitinho essa coisa de virar SAF, né? Não que não seja uma boa, mas existe o Botafogo, por exemplo, que é um exemplo vitorioso, tá lá na parte de cima do campeonato. Mas vejam só vocês a classificação. A América já caiu, é SAF. Coritiba recentemente virou SAF, é o 19º. Goiás ainda não. Cruzeiro, 17º, SAF. Bahia, 16º, SAF. 15º, Vasco, SAF. Então, sobre a suspensão, tem que suspender sim. Não sei, não vai resolver, né? Porque é um bando de marginais, mas impunemente não pode ficar. Então, provavelmente, Coritiba e Cruzeiro, até o final da Série A, vão jogar sem torcida, nem dentro de casa, nem fora de casa. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião, hein, Tigrão? O assunto que para mim é uma aberração, desrespeito e uma falta até de um negócio chamado gratidão ao futebol do interior do estado de São Paulo e de outros estados da federação. CBF planeja redução dos campeonatos estaduais a partir de 2026 para diminuir maratona de jogos. A ideia é reduzir o número de datas disponíveis de 16 para 12 na programação anual que é feita pela Confederação e repassada para as federações. Ô companheiro, você faz um campeonato brasileiro que esse ano aqui, por um vacilaço, mas vacilaço do Botafogo, o campeonato ganhou um atrativo especial nessas últimas rodadas. Porque, em regra, não fosse um fato atípico do Botafogo estar com o campeonato na mão.
e chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e aí a campanha derreteu, o Botafogo, através da sua diretoria, através do seu CEO, o presidente da SAF, meteu os pés pelas mãos com força, e aí a campanha derreteu, senão nós já teríamos o campeão há muito tempo e o campeonato estaria aí, em termos de apurar o melhor, já estaria sendo um torneio amistoso, né? Só cumprimento de tabela. Foi salvo o campeonato pela inoperância e pela incompetência do Botafogo. Muito bem, muito bem. Mas são 38 rodadas. Agora, você pega um regional, um estadual, que tem 16 datas, somando tudo, quartas de final, semifinal e finais, apenas 12 rodadas na fase de classificação, e você, somando tudo, tem 16, vão propor diminuir para 12. E como é que ficam aqueles clubes que só jogam o regional? Apenas o regional e mais nada. Como é que ficam esses clubes? Por exemplo, o atual vice-campeão paulista, o Água Santa. Como é que fica? Equipes que não têm outro campeonato, não disputam a Série A, B, C e D. E que não disputam também a Copa do Brasil. Como é que o cara monta um planejamento para manter as portas abertas, para manter o entretenimento na cidade onde ele faz de sede, para manter o clube vivo, para manter as tradições, para manter o seu torcedor ativo? Como é que ele faz um planejamento para 12 datas ao ano? Será que não está faltando um pouquinho de reconhecimento, um pouquinho de senso de justiça e um pouquinho de gratidão a tudo aquilo que o futebol dos estaduais já proporcionou de alegria, divulgação e revelação de grandes jogadores para o futebol brasileiro e para o futebol mundial e para a seleção brasileira? Eu ainda sou do tempo do Campeonato Paulista, que era um campeonato extraordinário. Para ganhar o Campeonato Paulista era muito difícil. Era uma grande atração, com recordes e recordes e recordes de público. E não se esqueçam, o maior público dentro de um estádio do estado de São Paulo é numa final de Campeonato Paulista, tá? Não é brasileiro, nem Libertadores, nem coisíssima nenhuma. Então fico profundamente entristecido, frustrado e até com uma ponta de revolta com esse tipo de notícia, onde, aos pouquinhos, eles vão conseguir aquilo que estão tentando há muito tempo, ou seja, matar o grande celeiro do futebol brasileiro que se alicerça, se estrutura nos clubes do interior do Brasil. E lamentavelmente, né, só para esticar um pouquinho esse assunto, já há muito tempo que os dirigentes estão querendo matar o Campeonato Paulista. E com o apoio de alguns cronistas de São Paulo, que apoiam essa ideia maluca e absurda de reduzir o estadual, que é altamente rentável. Ah, mas os outros estaduais não são rentáveis. Problema deles. Eles é que precisam resolver a situação deles. E esses cronistas grandes de São Paulo que defendem essa ideia, eles não percebem que eles estão dando um tiro no próprio pé. Se diminuir o número de jogos, pode diminuir também o número de empregos. Então eles não pensam nisso, né? O cara tem uma ideia fixa, parece esses caras que ficam aí, né, defendendo ideologias. Não interessa se aquilo está levando ele de encontro com a ponta de uma faca que vai trucidar ele ao meio, mas ele continua firme naquele pensamento e não muda nunca. E o pior de tudo, Batista, muito bem lembrado por você, e contando com o apoio, sim, de boa parte da grande mídia,
O pior de tudo é que esses infelizes, para não falar outra coisa aqui, respeitar o ouvido do nosso ouvinte, que aliás é muito aguçado, então vou parar em infelizes. Na esmagadora maioria eles são do interior. Eles começaram no rádio do interior. E quem sabe um dia terão que voltar. E aí não existirá mais futebol no interior. E é eles que vão transmitir briga de galo. E nós temos uma associação, cuja sede é aqui em Campinas, que é a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, cujo presidente acumula também a função de presidente da ABRACE, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, e inclusive representa a imprensa brasileira em congressos internacionais, como um que recentemente aconteceu na Itália. E aí, veja o peso e a quantidade de associados, eu não tenho hoje esse número preciso, mas de emissoras de rádio, jornais impressos, emissoras de televisão e hoje rádios web e portais de internet. Quantos associados essa associação, que é recente, já tem, conseguiu viabilizar e credenciar pela força do futebol do interior, que é o carro-chefe. Dificilmente a gente vai transmitir basquete. De vez em quando transmite um jogo de vôlei. Mas o carro-chefe é o futebol. E o que é que vai acontecer com todos esses profissionais? Acaba a CEISP, que vão acabar com o futebol do interior, não precisa ter a associação de cronistas do interior. E vai ficar todo mundo desempregado. Essa é a solidariedade, porque circunstancialmente, hoje eles estão trabalhando numa capital ou outra, e às vezes Deus sabe em que condições, e com que salário, e com que condições de trabalho, mas circunstancialmente eles estão lá, então viram as costas para suas origens, cospem pesadamente no prato em que comeram. Eu acho isso profundamente lamentável. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você, fale diretamente com o vendedor, faça o orçamento. Procure a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Mais um ouvinte no ar. Boa noite. Ô Batista, dois assuntos. Primeiro, você descobriu o que aconteceu com o jogador da Ponte, que estava com a cabeça enfaixada? Porra, é preocupante aquilo lá, hein? Agora, o segundo assunto, CH, eu prefiro o Gé com uma perna só do que o Eliel com 4. Pelo amor de Deus. Um abraço. José Luiz Furlan, Campinas. Ô Furlan, um abraço para você. Você tem razão em tirar sarro, né? Pode tirar mesmo. São essas gafes que acontecem com quem está falando ao vivo. Para quem não acompanhou, o jogo começou e eu estou olhando lá no Luiz Felipe, que corria do lado oposto à câmera de televisão. Portanto, uma filmagem de longe. E tô vendo a cabeça dele, né, branca, dando a impressão de que ele estava jogando com uma proteção na cabeça. E aí, como não tinha tido até então nenhuma câmera fechada, a chamada câmera de baixo, né, o corte de baixo, para a gente ver um pouco mais acentuadamente, eu imaginei que ele estivesse jogando com uma proteção, perguntei
para o Vladimir Catarino. O que é que aconteceu com o Luiz Felipe, que está jogando com uma proteção na cabeça? E aí o Vladimir Catarino disse o seguinte: não é uma proteção na cabeça, é que ele pintou o cabelo de branco. Então, aquilo que a mim estava parecendo uma proteção, né? Porque alguma coisa tivesse acontecido, aquelas toucas de natação que normalmente são colocadas quando há um corte superficial e tal, para evitar o sangramento. Achei que era uma proteção. Não era proteção, era o cabelo do cara, pô. Eu nunca vi o Luiz Felipe com aquele cabelo. Ele estreou o cabelo nesse jogo. Ainda baixinho, curtinho, parecia a touca mesmo. E o Zé Luiz Furlan, que é de Vinhedo, salvo engano, você também, Zé Luiz, você não perde uma, mas você vai ver pra onde você vai quando você morrer, viu, Zé Luiz? Você vai ver só. Tá valendo. O Zé Luiz é gente boa, ele tá toda hora participando, e esse tipo de brincadeira que ele fez, né, você vê, ele poderia ter sido agressivo, vocês não sabem nada, vocês são um bando de ignorante, vocês ficam aí enganando o ouvido. Tem uns caras que tem que só agem com o fígado, né? E não com o coração. São dois órgãos importantes, mas só com o fígado. Todo dia, um isoladamente, até num artigo que você publicou, eu nem me manifestei na internet, e o cara falando cobras e lagartos a meu respeito, sabe? Uma coisa assim, desleal, triste, me deixou triste. Falei, pô, nem sei quem é esse cidadão. Aí eu fui lá e fiz uma postagem. Aliás, eu fui no particular dele, no Messenger do Facebook, falei, eu gostaria muito que você me conhecesse pessoalmente, conhecesse a minha trajetória de vida, pessoal e profissional, e também conhecesse a minha família, a minha história de família, a história dos meus pais, como que eles se conheceram, como que eles, com a dificuldade que eles nos criaram, que meu pai colocava um prato de arroz e feijão na mesa para 9 filhos, tá? Com um emprego difícil, na época trabalhava muito, mas ganhava muito pouco. Para antes de você escrever essas bobagens, eu gostaria de me apresentar melhor para você. Então tem cara que é assim, mas eu só estou citando isso para dizer, você vê que forma leve, tirou um sarrinho, mas respeitou. Ô Batista, já descobriu lá o que o cara fez na cabeça? Tirou uma onda, mas sem desrespeitar ninguém. Você levou numa boa, o Catarino levou numa boa, o CH levou numa boa, eu levei numa boa, o Gleg, e vamos em frente. A vida seria muito melhor se as pessoas tivessem senso de humor. Isso é bom senso de humor, né? Brincou, tirou uma onda, você também levou numa boa, e o Zé Luiz continua aí firme nos ouvindo, mas você vai ver quando você morrer, viu, Zé Luiz? O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também e tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você o melhor do mercado de materiais elétricos e também de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Anote aí o endereço. Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, horário especial para quem não tem tempo de ir durante a semana. No sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Acesse para saber mais, sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Batista, Wilson de Margem. Estou hospitalizado
a Santa Casa aqui em Maringá, que meu plano é daqui, ótimo hospital, uma extração de uma pedra renal, mas contente ao mesmo tempo com a minha macaca querida. Eu falei lá atrás que quem iria cair seria o AVC, Chapecoense, São Bolívia e Londrina. E que seria mais fácil a Ponte não cair do que o Guarani Tá subir. travando aí o... E é o que está acontecendo. Estou Dá feliz da desconto, vida, né? Tá apesar de estar internado, passando coitado. por essa pendenga. Um abraço a todos. Estou ligado em vocês mesmo aqui no hospital. Um abraço, isso demais. Abraço, muito obrigado. Tá aí, pedra no rim. É terrível, né? O homem não passa pela dor do parto, né? Mas dizem que a dor de pedra no rim é igual à dor do parto. Tome água, hein, Wilson de Márcio? Tem que tomar bastante água para evitar aí essa questão da pedra no rim. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, responda na lata. Quem decepcionou mais na rodada do final de semana do Brasileirão? Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino ou Botafogo em CH? Red Bull Bragantino. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta? Grêmio. Eu sigo com você, Tigrão. Thiago Nunes chega amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar e assumir o Botafogo. Você acha que a equipe carioca acerta em trocar o Lúcio Flávio por Thiago Nunes nesta reta final de Brasileirão? Ela acerta para consertar um erro, né? Jamais deveria ter colocado o Lúcio Flávio. E, não por nada contra ele, mas acho que não está pronto ainda. É isso. E o Thiago Nunes, né? É. Thiago, ele vai ter que ser, sabe o que agora, Batista? O quê? O que foi Pepe na Ponte em 1997. Tem que pegar em 4 jogos e resolver o problema. A Ponte subiu em 97, foi o Pardal o campeonato inteiro. Aí resolveram trocar e o Pepe, mas e agora? Thiago vai ter que fazer, só que há uma diferença muito grande entre ele, Thiago Nunes, e o lendário e vencedor Zé Macia. E aconteceu também com o Carbone. Carbone foi técnico do Fluminense, 84. Campeonato inteiro. Campeonato inteiro, na reta final, perdeu um jogo, foi demitido. Parreira foi o campeão. Tá na foto. 4 jogos campeão. Tá na foto, campeão carioca de 84. Vamos ver se o Botafogo tem a mesma sorte, mas em regra costuma não dar certo. Vamos ver. E você, CH, qual é a sua resposta? Lúcio Flávio jamais poderia dirigir o Botafogo do tamanho que ele é e como estava liderando o campeonato. Vamos ver o que o Thiago vai proporcionar. Eu sigo com você, CH. Na sua opinião, qual time apresenta o melhor futebol no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Atlético Mineiro. E para você, Tigrão? Palmeiras. Tigrão, um grande abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, Batista. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Grande abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu ver se dá tempo aqui de mais um ouvinte participando conosco. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Boa noite. Esse jogador que estreou aí pela Ponte aí é bom, hein? É o Salah, né? Salário em dia. Norberto, aqui do Nova Europa. Legal, Norberto. Tá aí, arrumou uma pra tirar uma também, né? Tá valendo nessa segundona. Seu Tigrão, o Eliel não é jogador de beirada e deve ser o titular de área. Gé Varziano.
e preocupa quase todo o jogo levando amarelo. Contra o Tombense, após a falta, ergueu o pé, atingindo de leve o rosto do adversário. O VAR deu uma força para a macaca. Já o Castro será um ótimo zagueiro e a Ponte não vai fatiar os direitos econômicos. Se não fatiar os direitos econômicos, ganhará muito dinheiro. Carlos do Jardim do Lago. Eu já falei tchau, mas eu tenho falado desde a vida intrauterina do Eliel, que ele é jogador de área e não de beirada, mas os caras insistem, paciência. Valeu, gente. Infelizmente não dá tempo, né, de mais nada. Muitos ouvintes ficaram aqui sem ter a mensagem lida ou então o áudio no ar. Mas eu agradeço todos que mandaram e a única maneira de você saber se a sua mensagem vai pro ar ou não é mandando a sua mensagem para cá, tá bom? Muito obrigado. Tenham aí uma ótima e produtiva semana. Amanhã estaremos de volta às 11h30 da manhã no Nossa Área com a apresentação do CH. E à tarde é que o Esporte em Debate. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.